Olá, sejam bem-vindos ao nosso episódio piloto do nosso Papo de Geneticistas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, Papo de Geneticista. Como seria esse Papo de Geneticista? Tem tanto assunto, né, pra gente Tem abordar. Tem muito assunto pra gente discutir. E é por isso que a gente resolveu fazer isso nesse formato de bate-papo, de podcast, pra gente ter uma linguagem descomplicada, atualizar, né, quem tem interesse em saber um pouquinho mais sobre essa era genômica que eu falo que veio para ficar. É uma perspectiva da saúde do futuro e a gente vai pincelar vários aspectos dessa temática que a genética está envolvida para trazer um pouco mais de conhecimento, despertar em vocês um pouco mais também de curiosidades, e a gente está aqui para isso e vamos iniciar com esse episódio. Exatamente, e serão muitos assuntos diferentes dentro da genética, com vários convidados especiais em vários momentos diferentes. Surpresa! E quais os assuntos que a gente vai discutir nesse Papo de Geneticista? Em que está a genética de verdade? Então, foi difícil a gente definir isso. Na verdade, assim, eu falo que diretamente ou indiretamente ela está em tudo, né? A genética hoje, ela está diretamente relacionada a algumas doenças e condições, mas ela também influencia algumas condições. E aí a gente tem um acesso, a gente percebe hoje um acesso muito grande das pessoas às informações. E a nossa preocupação, quando a gente montou esse podcast, é justamente de permitir que essas informações sejam colocadas com muita clareza, mas com muita responsabilidade. Isso. Trazer o assunto da genética, né, o nosso genetiquês, de uma linguagem clara, de uma linguagem científica, mas acessível. E para desmistificar muita coisa que a gente vê na internet, duvidosas, questionáveis, né? Então a gente resolveu realmente trazer esses assuntos, e são muitos assuntos diferentes. Vamos passar um pouco... Então, vamos passar um pouco por vários, né? Vamos falar de neurogenética. Acho que isso sempre despertou muito interesse, envolve várias condições, né, que têm fatores genéticos diretamente relacionados, genes já identificados, exames genéticos que hoje ajudam a identificar essas condições e que são perspectivas muito interessantes. Então, nós vamos destrinchar um pouquinho sobre isso, né, Marcos? O que mais? E a neurogenética, só ela já tem muita coisa. Então, a gente pode falar um pouquinho dentro da neurogenética, um pouquinho de autismo, muitos transtornos que muitas pessoas têm dúvidas hoje. Muito se fala sobre TDAH, né? Que seria realmente? A gente sabe que o diagnóstico é um diagnóstico clínico, que tem que ser feito por especialista. Mas tem fator genético. Mas qual que é a parte genética envolvida? Existem exames genéticos para fazer um diagnóstico da causa do TDAH, sobre os tratamentos que seriam mais assertivos. Então, a neurogenética ela é bem ampla, né? E assim, a depressão também dentro da neurogenética. Exatamente, era isso que eu ia acrescentar. Na verdade, a genética do comportamento. De uma forma geral. Eu acho que após a pandemia a gente tem percebido isso de forma mais marcante, né? Então, além das questões que são realmente de doenças, existem condições que têm fatores genéticos envolvidos, e isso vai muito além, né, do que a gente imagina. A própria ansiedade. Sim, né? A ansiedade aumentou muito, da depressão, de algumas fobias, dentro das fobias sociais. Vícios. E o que a genética realmente determina do nosso comportamento? Será que a gente está geneticamente determinado a sermos o que somos? Ou será que o fator ambiental pode moldar? O que é mais importante? E como que na genética a gente consegue separar a parte ambiental da parte genética? O que seria mais importante no que nós somos de fato? Que representa o nosso comportamento. Exatamente. Mark, se fosse assim, para a gente já assim, bater num papo, né? Sim. Eu acho que a gente pode trazer algumas perguntas aqui que são comuns dos pacientes. Por que eu deveria investigar a genética quando eu quero, por exemplo, considerando a neurogenética, saber um pouco mais do meu comportamento, como que isso influencia, né, nas minhas decisões, na minha condição de saúde? Você acha que isso vale a pena em algumas situações? Com certeza. Assim, obviamente, a gente vai deixar muito das respostas para o dia do podcast sobre a parte de genética do comportamento. Mas, obviamente, quando a gente fala de comportamento, sobre o que somos, o que a nossa genética nos determina, é muito comum falar assim, meu pai era assim, eu sou geneticamente programado assim, está na minha genética, não tem nada que eu possa fazer. Então, e a gente vê que existem pessoas que têm um perfil de serem pessoas mais introspectivas, outras que são mais expansivas, outras que a inteligência vai fazer com que vai moldar em relação às relações sociais de uma forma geral. Então, tudo que a genética realmente vai impactar e que a gente pode fazer em termos ambientais para modular a nossa genética. E conhecer isso, né? Eu falo que muitas vezes isso faz parte do nosso autoconhecimento, né? Com certeza. Então, quando a gente fala de como que a genética pode contribuir, a gente faz um exame, por exemplo, que seria o exame preditivo, que em outro momento a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, a gente consegue entender um pouco sobre essa genética, ter um prognóstico e ter ações do ambiente que possam ser favoráveis, evitar,
inclusive, algumas doenças. Sim, e tem várias condições que são transtornos, são condições sociais, mas tem muitas condições que chegam a ser realmente doenças patológicas que requerem uma atenção muito superior. Né? Na verdade, tudo é importante. E vem a epigenética paralela a isso, certeza, né? que pode seria modular. justamente essa possibilidade de modular, já que tem essa plasticidade, Isso. né, de alguns genes, e até dependendo da fase do desenvolvimento dos neurônios, né? Então, isso é muito impactante, acho que as pessoas têm que saber um pouquinho mais, mas nós vamos deixar para o próximo episódio só sobre quando a gente fala da parte neurogenética. Vamos ter também encontro, por exemplo, falando de oncogenética, a parte da genética associado entre aspas, ao câncer. Muitas famílias procuram a gente constantemente e citam, nossa, eu estou preocupado porque minha tia teve um câncer, minha mãe teve um câncer, minha avó faleceu de um câncer. Será que eu posso ter esse mesmo tipo de câncer? Será que eu posso ter outro tipo de câncer, além do que já está apresentado na família? E então, a gente vai trazer um pouquinho dessas informações. Sim. O médico mesmo faz esse encaminhamento. Acho que uma das áreas que a gente percebe que o médico, né, o oncologista, ele está muito antenado com a importância do exame quando a gente fala de câncer. Hoje, na parte de genética médica, né, eu acho que a parte dos oncologistas talvez estão já muito preparados, né, para solicitar o exame genético, para interpretar, porque realmente, por ser uma condição que tem um peso genético fundamental, né, extremamente impactante, a necessidade do exame para saber, inclusive, do prognóstico daquele câncer e até mesmo qual tratamento vai ser melhor. Então, dependendo da variante genética, eu já sei tal fármaco vai funcionar, tal fármaco não vai funcionar. E outra questão é entender que, dependendo desse fator genético, desse gene envolvido, é possível entrar com aconselhamento genético para a família. Sim, fundamental. É possível passar orientações e é possível também fazer, né, orientações para prevenção, para risco de ocorrência, risco de recorrência na família, quais que são as neoplasias. Inclusive, uma coisa que é interessante, que a gente discute muito com os alunos lá da medicina, que é a questão de qual exame solicitar, que muitas vezes a gente vê, pediu um exame e falou que eu não tenho risco de ter um câncer. E a gente olha, nossa, esse exame não é bom. Esse exame, ele realmente não contempla, né, não olhou os genes que realmente precisariam ser observados, olhou o gene que poderia ser observado, mas não tão a fundo quanto necessário dentro da genética. Ou a técnica que é específica. A técnica que não é utilizada, que vai verificar somente deleções. Isso é fundamental. Então, a gente vai discutir isso também dentro do nosso né, episódio específico, dentro da parte de oncogenética. Esse é um dos assuntos que eu acho que a gente tem que destacar muito sobre a importância de saber o exame mais adequado para cada situação, e isso nos traz a importância de ter a clínica, né, uma boa avaliação clínica, um bom estudo do caso para poder entender, numa equipe multiprofissional, qual que vai ser o exame que vai contribuir mais. E, em outras palavras, deixando muito claro aqui, que eu sei que o pessoal gosta muito de uma linguagem mais clara, se na família tem um câncer que está associado a um fator genético importante, isso não significa que outras pessoas da família vão ter. Né? É aquilo que a gente fala, nossa, então fulano teve, então eu vou ter esse câncer. A genética não é sempre E dentro da genética, né? A gente sempre fala, existem condições genéticas que a presença da alteração vai levar quase certeza absoluta àquela condição clínica. Mas no caso de características, a gente chama de multifatoriais, igual o câncer, existe, na verdade, não herda o câncer. Apesar da gente até falar de câncer hereditário, a gente herda a predisposição genética. Existem fatores ambientais que conseguem ser trabalhados. Isso é tão importante que hoje a gente vê nesse ano mesmo, quantas pessoas aí na mídia a gente viu sobre câncer, né? Recentemente, né? Tem uma das pessoas que eu me lembro de ver recentemente, Preta Gil, Pelé faleceu de câncer, né? Claro que tem vários fatores relacionados à idade, acho que tiveram outras pessoas, não me recordo aqui agora, né, que a gente percebeu só nesse ano, que esteve na mídia, que a gente vê a importância dessa orientação para as famílias, né, e que, às vezes, também lembrando a Angelina Jolie, acho que foi o caso pioneiro que a gente sempre usa de exemplo também. Muito sobre que ela criou uma medida preventiva, né, para evitar o risco de ter um... E olha que ali existia um risco considerável. Às vezes o risco não é o mesmo como no caso Angelina Jolie. E ainda assim tem outros recursos que às vezes nem vai ser uma cirurgia, pode ser uma mudança de estilo de vida. Sim, que pode ajudar bastante. Cada caso, uma particularidade, né? Individualidade genética, que a gente sempre fala. E dentro dessa individualidade, tem um outro tópico para um outro podcast também, que vai falar sobre farmacogenética. Vai ser um outro episódio nosso. Que todos nós somos biologicamente, geneticamente diferentes. Então, a gente responde a fármacos de uma forma diferente. Até se a gente pensar bem, muitas vezes assim, tô com dor de cabeça.
Será que um paracetamol vai resolver? Será que um ibuprofeno vai resolver? Vamos... Uma dipirona vai resolver? Cada um responde a esse fármaco de uma forma diferente. E a enxaqueca, que a gente vê que existe quase que, assim, não vou falar em epidemia, mas existe uma incidência muito grande de enxaqueca e pessoas com tratamentos totalmente divergentes. Aí um fala, nossa, eu usei isso aqui e melhorou. O outro tem que tomar cuidado, né? Não vai melhorar com a mesma medicação. Essa individualidade de resposta à medicação, que está dentro da farmacogenética, também está crescendo muito. E quando a gente pega algumas condições, por exemplo, até quando a gente fala de depressão, a gente sabe que nem todo paciente vai responder da mesma forma antidepressivo. E é comum receber lá uma prescrição de um antidepressivo, inibidor de recaptação de serotonina, por exemplo. Aí o paciente, como que ele responde? Então, hoje existem exames genéticos que a gente sabe, é um metabolizador rápido, ele é lento, ele degrada muito rapidamente o fármaco. Então, o paciente toma o fármaco e ele desaparece do organismo rapidamente e acaba não tendo efeito. Vamos falar o que é fármaco, porque nem todo mundo é da área. Né? O fármaco é o medicamento. O medicamento. Né? Então, e isso a gente percebe que também muitas vezes o paciente fica refratário ao tratamento, né? Sim. E aí é necessário investigar outras possibilidades, ou ele teve uma reação que não foi tão legal com aquela medicação. Situação de hipertensão, que é muito comum também, ele acaba, depois de algum tempo, ficando refratário ao tratamento. Dor crônica, né? Mas não só enxaqueca, fibromialgia, a gente aí já toma, tem que aumentar, depois de algum tempo, ele começa a aumentar até de uma forma espontânea, vai aumentando a dose, tomando fármacos muito fortes, e obviamente a gente tem que ter uma modulação, tem o acompanhamento médico, mas tem que entender que dentro da genética, cada fármaco vai ser respondido de uma forma diferente. Mas esse é um assunto, né, dentro de um podcast. E aí, assim, essa questão da medicação, a gente destacou aqui dor, mas tem várias outras condições, né? Sim. Até as condições dos transtornos mentais, que também dependem de medicação. Então, são situações onde a medicação ela tem que estar ali presente. Não é fácil ficar sem a medicação, né? São medicações controladas. E aí, nesse caso, acertar essa medicação com base nessa individualidade, para isso o exame genético é fundamental. E hoje existem vários painéis já para isso, mas tem que, obviamente, entender o que o painel representa exatamente, né? Isso que a gente vai discutir, né, num dos episódios, obviamente. E aí, aproveitando que você falou sobre o painel genético, eu gosto muito, e me veio aqui a importância de falar sobre os tipos de exames genéticos. Nós vamos ter um episódio para falar sobre esses exames genéticos. Existem diferentes tipos, com finalidades diferentes, se é para diagnóstico, se é um exame preditivo, e isso é fundamental, né, para cada caso, de ser avaliado em cada individualidade, porque a resposta desse exame, a informação que ele traz, ela é muito valiosa. Sim. Mas ele tem que ser o exame adequado para aquela situação. Então, nós vamos falar dos tipos de exames que existem, né, das técnicas, inclusive, de uma forma muito simples. Diferenciar, às vezes, até exames de diferentes laboratórios que podem representar coisas diferentes. Às vezes, a pessoa vai pelo curso, acha um laboratório que vende um exame, que comercializa um exame de tal preço, o outro ficou mais barato. Mas será que ele está olhando a mesma coisa? E outra, Marco, aí quando você fala isso, eu me lembro também que hoje é muito comum fora do Brasil, nos Estados Unidos, alguns exames, os preditivos, eles são vendidos na farmácia. Sim. E aí a pessoa compra, ela tem ali um resultado que ela não vai entender. E será que é todo mundo que tem condição de entender? Eu falo todo mundo, até se for profissional da saúde. Uhum. Então, tem que ter muito cuidado com a interpretação de um exame genético. Até às vezes é um profissional da saúde, mas que não é da área de genética. Uhum. E aí é importante o acompanhamento com o geneticista. E às vezes pega uma informação assim e fala assim, o meu exame genético falou que eu tenho um cronótipo noturno, então eu vou começar a trabalhar só à noite, eu vou dormir o dia inteiro. Falo, calma, por mais que seja um cronótipo noturno, você tem que se adequar a uma realidade. Ou se o exame... Tem todo um ciclo circadiano, tem que se avaliar tudo. Então, tem que tomar cuidado com como você recebe a informação. Exatamente. Lembrando sempre aquela questão da genética não é destino, genética não é sentença, né? Se eu pegar, e aí eu sempre uso o meu caso como exemplo, né? No meu exame genético eu tenho uma predisposição altíssima à resistência à insulina. Hoje eu não tenho a resistência à insulina por sem medicação, por hábitos de vida. Certo, a informação serviu para que eu mudasse isso e que hoje eu não fique usando a medicação. E tem que tomar muito cuidado com a informação que você pega, por exemplo, se eu fizesse hoje um exame genético meu, tendência à piromania, eu adoro fogo. Mas nem por isso eu vou colocar fogo nas coisas, né? Eu acendo uma churrasqueira, você acha eu gosto que tem de fazer uma fogueira.
Eu tenho certeza, vou fazer ainda esse exame genético. É mais uma. E aí a gente parte para as curiosidades dos exames genéticos. E com muito cuidado, porque a gente tem que diferenciar, como eu falei, são vários tipos de exames genéticos. O exame genético de diagnóstico, o exame genético preditivo, e existem aqueles recreativos. Como que a gente poderia explicar esses recreativos para o pessoal entender um pouquinho? São para algumas informações, na verdade, assim, que não estão associados nem direto nem indiretamente a uma patologia. Né? Então, você vai trazer informação sobre, até, por exemplo, vamos colocar, nem colocar ele recreativo, porque é uma palavra que, pessoalmente, eu tenho muito medo de colocar assim, não, é só para diversão. E não é. Não Toda é. informação genética, ela é válida, ela é importante. Por mais que não seja para identificar condições que sejam doenças, mas você pode verificar há uma tendência a alguma atividade especial. Você a compulsão pode ter... por doce, sim, por exemplo. A não sentir, por exemplo, o amargo. O amargo. E aí são coisas que às vezes são características, né? Mas que individuais, a gente né? Que pode às vezes impactam usufruir. isso. Com certeza. As pessoas só têm que entender que isso não está relacionado a um diagnóstico, né? É um score que a gente tem a partir da avaliação de alguns genes e que vem ali em alguns exames como já, né, que tem genes relacionados a essas características que foram analisados, às vezes para outras condições, a gente tem como saber tudo isso. Isso. É igual, por exemplo, um dos podcasts vai ser sobre a parte de performance, que é um assunto muito importante, esse muito desperta interessante muito interesse. para muitas pessoas que estão começando a fazer uma atividade física, para algumas pessoas que já são praticantes, para profissionais, e muitas vezes o painel ele traz alguma realidade, por exemplo, tipo de fibra muscular, é uma fibra rápida, uma fibra lenta, e ele a pessoa olha lá, na resistência, mais na velocidade, fala, nossa, mas meu perfil falou que eu sou mais de velocidade, eu adoro maratona. Correr, eu adoro fazer uma maratona. E aí tem que tomar cuidado, fala se isso é um empecilho, é um bloqueio, talvez para atletas de alta performance, eles podem gerar, obviamente, um empecilho que pode ainda assim ser contornado. Mas para pessoas que estão começando a malhar, que não é uma coisa profissional, ele traz informações até de como a pessoa vai ganhar mais facilmente massa muscular, que tipo de atividade ela vai fazer. Sim. Então, ela traz muitas informações. Mas tem que ser olhado sempre com cautela, com certeza. Eu falo muito que o exame ele não é determinístico, mas ele influencia nesse resultado. Eu acho que isso é bem importante da gente deixar claro que ele pode trazer algumas características que a gente não pode desconsiderar. Vamos falar dos ultramaratonistas, por exemplo. São pessoas que correm o quê? 100 quilômetros? 100 quilômetros, uma corrida única, vai correr 100 quilômetros sem parar. Ontem eu conversei com um para qualquer um. Ontem eu conversei com um paciente que estava, né, interessado em fazer o exame genético e ele faz Ironman. E aí a gente conversando sobre os ultramaratonistas, ele falou que já tem um relato de um que fez em jejum. Sim. Aí o que a gente pensa? Isso não é só fator ambiental. Existe um fator genético importantíssimo para falar de uma pessoa que correu 100 quilômetros ou mais, jejum, né? Ou existem algumas maratonas hoje que são maratonas de 160 quilômetros non-stop. A pessoa vai ficar 160 sem parar. Então ela tem um prazo para correr assim, tem um tanto de horas para correr 200 quilômetros. Então tem coisas que são... E algumas dessas atividades são em condições muito adversas. Existem tipos de maratona, né? O pessoal fala que é o corredor do inferno, você tem que correr no deserto. Imagina as condições climáticas, secura e tudo mais. Então a pessoa carrega um mínimo necessário para não ter peso, mas imagine só, será que é só condicionamento físico? Será que a genética pode ajudar? Como pode usar a informação genética para poder alcançar isso aí? Tem dois exemplos que eu gosto muito de citar nas aulas quando eu falo da genética no esporte, que é o Bolt e o Phelps. A gente também não tem como falar que ali não existe fator genético. Claro que existe muito treino, muita dedicação, muita disciplina, mas existe fator genético que está relacionado a características que são favoráveis àquela modalidade. Né? E eu me lembro até de um estudo na época com relação ao Phelps, né? Quanto à envergadura dele. Né? Se você olhar fisicamente, ele é bem diferente, né? Mas assim, isso criou uma vantagem seletiva, né? Para poder ter uma habilidade maior na natação. Agora vai pôr ele para jogar um futebol, não sei, vamos pensar é engraçado, será que era o mesmo hoje de manhã eu estava falando isso para alunos meus sobre algumas variações, né, mostrando alguns pacientes que têm alterações, fala assim, às vezes a gente olha e acha que isso é um prejuízo, mas de repente, para uma determinada atividade, pode ser um ganho seletivo muito grande. E todos nós somos diferentes. Sim. Né? E, na maratona, lembrando aqui do Bolt, tem sempre também um destaque para os quenianos, e a gente pode explicar isso também pela questão da genética, né? Da composição genética. Né?
a gente vê assim, tem a parte genética, obviamente, mas tem que saber usar essa genética, Sim. né? Então a gente fala muito do Bolt. O Bolt ele é diferente porque, assim, em condições extremas, você olha lá, ele tá ainda sorrindo, né? Então fala, talvez um gene de endorfina, tem alguma coisa diferente ali. Mas existem várias pessoas. Tem um militar, né, que passou no SEAL e vários modelos norte-americanos, né, de exército, Navy SEAL e tudo mais, que é o David Goggins também. E ele conta a história, ele até lançou um livro há pouco tempo atrás, ele conta a história dele, que ele teve um período que ele chegou a ser obeso, caracterizado como tendo deficiências de aprendizado, e assim, fala assim, a perspectiva era muito ruim, mas ele teve foco, tudo assim, e conseguiu usar a genética dele para alcançar seus objetivos. E hoje, provavelmente, é uma das poucas pessoas que passou em várias modalidades da elite norte-americana, correu maratonas assim, mais que ultramaratonas convencionais e condições adversas. Ele conta a história, estava correndo com o pé todo fraturado, tudo assim, seja, ele continuou. Então, existe talvez algum componente genético ali que fez com que ele conseguisse alcançar. Não é Quando só você fala esse físico, componente, exatamente, eu queria que você deixasse claro, não é isso só um não é só um componente componente genético físico, de que às vezes assim, característica ele física, tem um gene de resistência. de Mas ter motivação resistência e não também. ter motivação, não adianta. Então a gente tem que somar, sempre que a gente fala de performance, a gente tem que somar uma série de características físicas, energéticas, psicológicas, que às vezes o corpo está preparado, mas a mente. E o painel genético de esporte que a gente vê hoje, né, os painéis que são oferecidos pelos laboratórios, eles vêm muito complexos, eles vêm colocando os genes de força, potência, velocidade e também de motivação, fadiga. E às vezes até a parte nutricional, qual a alimentação que vai conseguir fornecer melhor, que não tem uma regra exata. E eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo, se você pegar duas pessoas, colocarem as duas para comer o mesmo tanto, elas vão engordar igualmente? Não, tem gente que tem metabolismo extremamente rápido, outro extremamente lento. Tem gente que... Tendência a armazenar gordura de formas diferentes. A gente tem com certeza. E a gente tem um gene, FTO, que é um clássico, né? estudado, E vários né? outros genes também. Então, e ainda quando a gente fala dessa questão, até quanto à aptidão para alguns esportes específicos, né? Dá para a gente entender, claro que isso não é determinístico, mas é o caso que a gente falou, do Phelps, do Bolt, né? Então, é motivação, a fadiga que eu falei, e até propensão à lesão. Propensão à lesão, Tem vários genes, vários né? outros. É um painel que acaba sendo muito complexo. Sim. Vou aproveitar e fazer só uma parada para a gente falar, então, sobre essa parte de exames. Né? Eu acho que está aparecendo aí, produção genética com excelência, câmera, pessoal. E a gente está falando de tudo isso aqui para vocês. E, na verdade, nós temos esse serviço de oferecer genética com excelência, não só com a parte, né, dos exames, com a interpretação, com o aconselhamento genético, consultorias. A gente tem... O que mais, Marco? Me ajuda em relação ao que tem no Genética com Excelência. São tudo que envolve a genética. Tudo que envolve de A a Z. E, claro, cursos, né? Nós já temos alguns cursos em andamento e muita novidade de cursos novos, porque a gente tem que estar sempre atualizando com relação a isso, né, Marco? Eu falo que hoje a gente está falando de algo aqui que daqui, sei lá, um mês... vai ter mudado. Hoje a gente fala que uma doença genética não tem cura e os estudos estão avançando, a terapia gênica está aí e daqui a pouco a gente já está falando de alguma possibilidade. Aí é um bom assunto para podcast também. Quando a gente fala de terapia gênica, até pouco tempo no Brasil não tinha terapia gênica. Sim. E esse ano foi aprovada a terapia para AME, né, através de terapia gênica. É uma doença, é uma condição neurodegenerativa que é fatal, né, é uma doença grave, né, de base genética, que a pessoa vai definhando, né, devido à degeneração neurológica. Neuroprogressiva, isso, né? Neuroprogressiva. E não tinha cura, não tinha um tratamento eficaz até hoje. Mas com terapia gênica, eles conseguiram fazer modificações e inserir o gene funcional em pessoas que não tinham esse gene. Sim. Só que é uma terapia que é muito cara. Então, cada dose dessa terapia é uma coisa em torno de 200, 300 mil reais. Então, uma coisa que é muito cara. Mas, pelo menos, é um pontapé inicial para várias condições. Existem centros fora do Brasil que já trabalham com distrofias musculares, por exemplo, distrofia muscular de Duchenne, que é uma distrofia grave, já trabalham com terapia gênica há mais de 20 anos.
Então, a gente já está um pouquinho atrasado, gente... mas estamos começando a trabalhar com isso também. Então, o que a gente fala hoje sobre cura de algumas doenças genéticas, sobre possibilidade de tratamento, daqui a pouco pode mudar. Vai ser uma realidade. E vai se tornar uma realidade, por isso a necessidade da gente atualizar, da gente trazer os cursos, da gente colocando isso para compartilhar todos, né? isso, né? Não só a gente fala desses cursos, dessas mentorias, consultorias que a gente oferece, nós também estamos atualizando quando a gente propõe isso, a gente busca as informações para compartilhar, então é uma troca realmente, né? E por isso que a gente sempre tem também convidados nesses cursos, isso. né? Convidados de áreas diferentes, que já têm muita experiência prática, e aí com isso todo mundo tem a ganhar, quem faz o curso, quem está, né, desenvolvendo o curso, e a gente vai trazer isso muito por aqui. O que mais que a gente vai trazer nesse podcast? Vamos ter um podcast específico falando sobre autismo, que é uma área que a gente tem trabalhado bastante. Nossas também. Pesquisas no autismo, né? Nós temos já há alguns anos, acho que se a gente for contar aí só no autismo, já são 8 anos de pesquisas, né, com diferentes projetos. Livros publicados, e a gente vai falar um pouquinho também sobre como acessar essas informações sobre o autismo, porque existem informações que são muito técnicas, existem informações para quem está começando a saber, acabou de descobrir que o filho tem a condição, então... Como que esse exame genético pode contribuir, ajudar, né? Trazer um pouco, assim, tirar algumas dúvidas, as pessoas, e isso está cada vez mais comum, os pais, os familiares estão sabendo dos exames genéticos, não são só os profissionais, mas às vezes ainda tem muita dúvida do porquê. Eu vejo isso assim constantemente, né, no Instagram, às vezes perguntas de por que fez ou fez e não entendeu o resultado, não sabe se aquilo foi para diagnóstico, então a gente tem que deixar muito claro qual que é a finalidade, que são também exames diferentes, porque existe um espectro de manifestações vários exames genéticos diferentes dentro do autismo. E às vezes um exame pode responder, às vezes esse exame não vai ser o exame que vai responder àquela condição, tem um outro exame depois, tem mais um exame depois. Então são exames que vão olhar coisas diferentes. Então a gente vai ter um podcast só para explicar quais que são os exames para o diagnóstico da causa do autismo, o diagnóstico de autismo, o diagnóstico clínico. Mas que, né, em alguns casos, quando esse diagnóstico clínico ele não está fechado e existe, por exemplo, alguma condição sindrômica, esse exame vai ajudar muito no fechamento do diagnóstico. Exatamente. Então, são situações diferentes e por isso que eu sempre falo, cada caso é uma particularidade. Exatamente. E cada particularidade do autismo, ela importa. Ela é extremamente importante. Para a gente muitas vezes os pais não sabem exatamente como que meu filho vai evoluir. O que vai acontecer com ele daqui para frente? Ele vai piorar, ele vai estabilizar, e é muito difícil a gente fazer essas diferenças. Qual que é esse perfil genético? Será que ele vai ter problema com seletividade alimentar? Será que ele tem risco de ter convulsão? Será que ele tem risco de ter problemas do neurodesenvolvimento? Então, problemas específicos associados ao neurodesenvolvimento, né? Então, será que ele pode ter alergias, que são situações comuns, tem risco de ter? Então, tem inúmeras situações que são situações que rodeiam, né, o transtorno. E só para clássico tudo que está em volta. E só para fechar nessa parte, eu tenho visto, até por orientar uma aluna também com um trabalho de pesquisa em relação a isso, os genes relacionados à inflamação de forma específica no autismo. Como identificar esses genes é importante para oferecer um tipo de intervenção específica na inflamação. Isso melhora em vários aspectos. E quando a gente fala em inflamação, às vezes a gente vai pensar em uma alergia alimentar, numa condição neurológica, o comportamento da criança muda muito, né? Nos relatos que a gente tem, tanto dos familiares como dos profissionais, que quando esse gene é identificado e faz uma estratégia terapêutica para diminuir esse processo inflamatório, isso pode ser feito até de forma muito natural, com alimentação. Tem que entender exatamente o que estaria causando ali. O exame genético, ele traz muitas essas informações. Que às vezes, assim, até para nós, às vezes, é difícil a gente saber o que a gente está sentindo. Imagine para uma criança que, às vezes, não vai conseguir comunicar, não consegue perceber exatamente o que ela está sentindo. Então, às vezes, é um desconforto, é um mal-estar, e fique mais agitada, não consegue dormir bem. É ruim para quem consegue comunicar, imagina. Sim, imagina para quem tem dificuldade disso. Então, o exame ele pode trazer informações sobre coisas que a gente não está conseguindo enxergar sobre aquela criança, sobre aquela pessoa. A gente fala muito criança, mas é criança, é adulto, né? E vamos abrir um parênteses para falar sobre isso, né? Porque, como eu escutei uma vez de uma mãe, isso me chamou muita atenção. Ela falou, meu filho vai se tornar um adulto. E quem vai cuidar dele? Porque hoje existe um foco muito grande nas crianças autistas e... Que serão adultos daqui a pouco. Que serão adultos e temos, infelizmente, poucos
profissionais ainda focando no autismo. Tem melhorado adulto, né? muito, Com mas certeza. né, acho que realmente é uma situação É uma que necessidade bem importante. complicada. Ótimo, nós vamos falar disso um pouquinho também, já demos Com muitos certeza. spoilers, né? Então, nós vamos finalizar nesse episódio nosso piloto, passamos um pouco de tudo que nós vamos falar E aqui. tem muito mais assunto, a genética está em tudo, e a genética é maravilhosa, né? Eu sou apaixonado, né, doutora Thaís, Então, nós também. vamos jogar todos esses assuntos de uma forma muito tranquila, num bate-papo, para trazer esclarecimento, para contribuir um pouquinho mais. Não percam os próximos episódios. Cada episódio, uma temática diferente, sempre com muita informação e também com convidados, né, Mari? Isso aí. Obrigada, Muito obrigado, até a o nosso próxima. próximo encontro.